nos doar nosso tempo para fazer a obra do Senhor. Seja no seu emprego, seja na sua quadra que você mora, seja na sua família. O Senhor quer que nós sejamos esse servo voluntário, sem força, sem violência, sempre falando do amor do Senhor, que é um trabalho para a obra do Senhor. Então Neemias foi esse voluntário. Então, quando chegou o irmão de Neemias, Ananias, chegou no palácio para visitar. E o Neemias recebeu ele com essa notícia, né? Perguntou logo como é que estava o povo, como é que estava Jerusalém. E Ananias deu essa péssima notícia para ele, como que estava: destroços, monturos, degradação total. E os que ficaram lá estavam passando necessidade, estavam numa situação de caos. Então, quando Neemias ouve esses relatos, ele não esperou muito a fazer, e ele também não tinha muito a fazer, mas ele se dobrou, aleluia, foi buscar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele se buscou em Deus no jejum e na oração. A palavra do Senhor diz que Neemias, ele foi falar com o Senhor, aleluia, quando ele ouviu todos esses relatos de seu irmão, de como estava seu povo, a sua nação. Aquilo eu acredito que doeu no coração de Neemias, mas que chegou a entristecer o coração dele. Mas ele não foi reclamar, ele não ficou moribundo pelos cantos, que muitas das vezes acontece com a gente. Quando a gente fica sabendo de um caos na nossa vida, ou com um parente, ou com um amigo, seja o que for, a gente logo já quer desistir da caminhada com Cristo, a gente já não quer mais vir para a igreja, a gente já fica, às vezes, tem muitos que ficam até tratando outras pessoas que não tem nada a ver, com indiferença pela situação. E Neemias nos ensina que ele foi orar, ele ficou dias de jejum e oração, irmãos. Isso é que chama a nossa atenção. Mesmo antes dele procurar o rei Artaxerxes, ele deu continuidade no serviço de copeiro que ele era, mas ele continuava ali, no secreto, falando com o Senhor. Ele continuava colocando aquela situação. Ele se colocou na brecha por aquele povo. E sabe onde é que a gente se encontra aqui? É que mesmo nós, lá no nosso secreto, lá no nosso quarto de guerra, o Senhor está nos ouvindo. Aleluia, Espírito. E o Senhor envia socorro no momento certo. O Senhor abre portas, abre janelas. Para quando tem um coração aquebrantado, quando tem um servo que se ajoelha e diz a causa que está te deixando entristecido, que está nos colocando medo, porque Neemias ouviu todo aquele relato do seu irmão, e ele aceitou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, mas não ficou só por aí. Quando Neemias se levantou mais forte e determinado dentro do seu coração, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. E durante esse período que Neemias esteve com o Senhor em oração e em jejum, o relato que ele ouviu do seu povo, o Senhor ouviu todo aquele sacrifício que ele fez, porque o Senhor é quem sonda e responde a nossas orações. Aleluia. E Deus realizou, e Deus faz desse jeito. Quando Neemias foi até o rei servir com o coração triste, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que um coração alegre formoseia o nosso rosto, mas uma alma contrita, um coração triste, abatido, resplandece aqui no nosso rosto. Às vezes nós não precisamos falar nada,
Quando o rei olha para ele, para Neemias, já foi logo questionando, já foi reconhecendo e já foi procurando para ele, porque ele estava com o rosto abatido, estava triste o seu semblante, e ele não chorou, não pranteou diante do rei, porque ele já tinha certeza do Deus que ele sacrificou a vida. Nos momentos de intimidade que ele teve com Deus, de jejum e oração, ele sabia que o Senhor ia dar a resposta. E Deus usou foi o rei Artaxerxes para liberar ele. Porque o rei perguntou: o que tu queres? Olha só, Neemias, por que você está triste? Está abatido? Se tu não está doente? E aí foi a hora do momento de Neemias responder, falar com o rei. Quando o rei propôs: pedes, por exemplo, qualquer coisa, pode pedir. Aleluia. Olha como é que Deus faz. Foi a hora que Neemias, ele não pediu, irmãos, para ele não pediu férias, pastor. Ele não pediu um tempo. Ele não pediu um determinado tempo. Eu estou cansado, estou estressado. Como às vezes nós também passamos por isso. Ele não olhou para ele, para o abatimento dele. Ele olhou pelo povo dele. Aleluia. Foi quando ele pediu para o rei que ele precisava ir até a cidade do sepulcro dos pais dele, restabelecer, fazer os muros novamente, ajudar aquela nação, porque é isso que o Senhor quer, que nós nos colocamos na brecha. Aleluia, Jesus. O que é colocar na brecha, irmã Simone? É interceder. Aleluia. Quando você vê nós obreiros aqui no canto com as mãos assim, nós estamos intercedendo pela igreja. Aleluia. Estamos nos colocando na brecha por vocês. E quem é que fica na brecha por nós, enquanto estamos intercedendo? O Todo-Poderoso. Para que temer? Para que temer, irmãos? Enquanto nós intercedemos pelos nossos, pela nação brasileira, por Parauapebas, o Senhor intercede pelas nossas vidas. Aleluia, Deus. Quando nós temos esse entendimento, irmão, a gente vai embora. Vai vir retaliação. Vai, porque para ele, Neemias veio dois carinhos aí terrível. Porque quando a gente está na obra do Senhor, sempre vai levantar os Sanbalate, os Tobias da vida, para tentar frustrar os planos de Deus. Porque o inimigo sabe da natureza de cada um de nós. Quando nós estamos fazendo, sim, nos propondo fazer a obra de Deus, sem ter recompensa nenhuma, porque nós entendemos que a nossa recompensa vem dos céus, o nosso galardão vem dos céus. Então pode vir Sanbalate, pode vir Tobias, pode vir o que for, é o Senhor Todo-Poderoso que intercede por nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque se Neemias tivesse parado para falar com esses dois caras, os muros não seriam erguidos, porque eles vieram com muita fúria. E é assim, igreja do Senhor, quando nós nos levantamos para ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, vai ter retaliação, sim, porque a Bíblia diz: vai se levantar os Sanbalates, vai se levantar os Tobias, sim, para tentar nos parar, para tentar nos distrair com as conversinhas deles. Não vai dar certo. Vou fazer uma aula de canto, também não vai dar certo. Vou fazer um curso para me aprender a abrir a Bíblia, também não vai dar certo. Sempre vai levantar pessoas para nos colocar para baixo. Mas quando nós estamos firmes naquilo que o Senhor nos chamou, não tem ninguém que nos segure, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não tem ninguém que venha nos abater. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel. Ele está conosco. Não precisamos temer. Porque assim como a chama ardeu no coração de Neemias pelaquela nação, é assim
assim que o Senhor quer que nós estejamos, Aleluia. com a nossa chama acesa por vidas, por pessoas, por jovens, por homens, por mulheres, Glória a Deus. pelos desviados. Aleluia. Nossa chama tem que arder pelos drogados, sim, Aleluia, Jesus. Glória pelos homossexuais, sim, que são escravos. Aleluia, Jesus. E uma vida daquela especial para o nosso Deus. Glórias a ti, Jesus. Por aqueles que estavam congregando conosco e saíram e se deram tempo da obra de Deus. Foi para isso que o Senhor acende a nossa chama, para arder no nosso coração. E muitas das vezes nós não vamos atrás, nós só apontamos. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós oramos, intercedemos por vidas, porque uma alma é muito importante para Deus. Aleluia. E às vezes nós desprezamos vidas. E nós temos que investir em pessoas. Arder a chama dentro de nós é por pessoas. Porque Neemias ardeu a chama foi por pessoas. Foi pela nação dele. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Neemias se colocou na brecha. Porque se você entender quem era Sanbalat, ele também era um maioral. Ele era um governador da Pérsia de Samaria. Ele não era um qualquer. É a mesma coisa do prefeito aqui de brigar por uma causa de Paraupebas com o governador do estado, ou o governador federal lá em Brasília. Ele está brigando por uma causa justa para nós de Paraupebas. O prefeito vai se colocar numa brecha. Estou exemplificando aqui. É uma briga grande. Então Neemias não teve medo desse povo. Tobias também, ele era um oficial amonita, como se ele fosse o governador de Amon. Era pesado esses dois caras. Tinha peso, tinha nome. Colocando diante de Neemias, que eu expliquei quem foi Neemias, era um nada, era praticamente um zero na esquerda. Ei, mas nessa noite o Senhor não quer saber da sua qualificação. Se você é pequeno, se você não é, se você é letrado ou não, o Senhor não está procurando. O Senhor está procurando Neemias nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que se coloque na brecha por pessoas, por vidas, por uma nação, para interceder pelo Brasil, por interceder pelo nosso município, Aleluia. para interceder pelo bairro dos Minérios. É isso que o Senhor está procurando. Glórias a ti, Espírito Santo. Que jejuma, que ora. Aleluia. Porque quando nós nos dobramos e colocamos uma causa diante do Senhor, Ele responde, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele vive. Aleluia. O nosso Deus, Ele reina. Assim como Sanbalat e Tobias, os maioral, se levantaram contra um menor, contra um copeiro do rei. O Senhor se levantou por ele. Aleluia, O Senhor está na causa. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor está na causa, irmão, não tem eles que fiquem. Aleluia, Jesus. Você pode ter certeza. Eles vão se levantar, mas eles não vão permanecer. Aleluia. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e você somos igreja do Senhor. Aleluia. Ele nos chamou. Ele nos confiou de falar do Evangelho. Ele nos confiou de testemunhar as grandezas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Que nós possamos colocar-nos na brecha da nossa família, dos nossos familiares. Não desistir dos nossos filhos. Quantas famílias estão perdendo seus filhos para a criminalidade? Quantas famílias não querem acordar de madrugada e interceder pelos filhos, interceder pelo seu irmão, pela sua irmã? Quantos de nós? E a única coisa que o
Porque aquela briga era grande, irmãos. Porque eles também se opuseram, Sanbalat e Tobias, eles se opuseram contra Neemias para se alinhar e atrapalhar o plano de Deus, achando que era de Neemias. Porque assim que o inimigo olha para nós, é o plano do pastor fazer a arena jovens. Ei, glória! Não é plano do pastor, é plano de Deus. Aleluia. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Glória a Deus, aleluia. Porque através desses projetos que a igreja oferta, vai trazendo jovens para ouvir a palavra. Aleluia. E o libertar é pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E se arrependermos. Então sempre vai se levantar esses carinhas aí para tentar nos atrapalhar, para tentar nos ofuscar, para tentar colocar pessoas contra o nosso ministério, pessoas contra a nossa congregação. Mas a gente tem que olhar o dono da obra, ele vive e reina para sempre. Glória a Deus. É ele que é o dono da obra, é ele que está no controle de tudo. Então é isso que nós temos que nos opuser, sempre que vier, permanecermos firmes até a vinda de Jesus e nos voluntarializarmos sempre na obra do Senhor. Não é por força, nem por violência, fazemos com alegria. Quando a gente vê aqui uma vida aqui se prostrando diante do Senhor, a gente se enche de alegria. Porque um servo do Senhor veio, se arrependeu, ou mesmo voltou para a casa do Senhor. Isso é alegria para Deus. Se a gente, como ser humano, a gente se alegra, imagina os céus. Porque a Bíblia diz que há festa no céu. Então, como o Senhor quer que nós sejamos como Neemias, um homem zeloso e honesto. Neemias tinha um grande zelo pelas coisas de Deus. Não aceitava nada de errado. Nada de errado, irmãos. Neemias não aceitava. Porque lá em Neemias 13, 1 ao 31, está contando histórias de pessoas que veio tentar fazer algo de errado na obra de Deus. E Neemias não aprovou. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Quando alguém chama nós para sair, para beber uma cervejinha que não tem álcool, nós temos que estar com a palavra do Senhor. Aleluia. Porque assim também eu já tive essas ofertas, irmãos. Não tem álcool, pode trazer para ela que ela é crente e não tem álcool. Falei, muito obrigado, vou ficar na água. Mas não tem álcool, muito obrigado. Isso é zelo, isso é a gente ser honesto. Não com nossos pastores, mas sim com Deus. Com o nosso compromisso. Explicando melhor, não é porque o pastor não estava no ambiente, no local, que eu vou olhar, vou beber a cervejinha sem álcool. Que está virando moda. Mas que nós possamos ter esse compromisso, essa honestidade, com o compromisso que nós fizemos com Deus. Que Ele está vendo todos os nossos passos. Ele sonda os nossos pensamentos, irmão. E Ele sabe do desejo do nosso coração. Não tem como fugir do Senhor. Então nós temos que fazer como esse homem Neemias, ser zeloso com a obra do Senhor, ter compromisso com a obra do Senhor, ter paciência com o povo de Deus, porque o Senhor tem paciência conosco. Aleluia. Porque muitos de nós não nascemos no berço evangélico. Como eu digo para o Senhor, Senhor, tu teve muita paciência comigo. Esperou mais de 30 anos. Então, por que nós não possamos ter paciência com o nosso irmão, com o nosso ente querido, com nossos familiares que ainda estão nas garras do mundo, perdidos? Nós temos que ter paciência, com zelo, com dedicação de falar da palavra do Senhor para com eles. Falar da palavra do Senhor com amor.
porque é assim que o Senhor aprova. Neemias, diferente de outros governantes do povo, nunca aceitou o suborno do povo. Até, irmãos, o salário do governador, ele recusou receber por 12 anos. Aleluia. Porque ele entendia que Deus sempre fazia o melhor para ele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nunca deixou faltar nada para Neemias. O Senhor é que estava no controle da vida dele. Então, quando nós temos essa certeza, irmãos, nós vamos embora, porque Deus provê. Aleluia. Porque a gente ora, a gente se coloca na situação, a gente se põe na brecha, a gente intercede. E aquele que é fiel, ele nos honra, ele nos guarda. Glória a Deus. Em momentos de lutas, não precisamos nos desesperar, porque o Senhor vem com socorro presente. Aleluia, Jesus. Ele não tarda, como o mundo diz, ele tarda. O nosso Deus, que criou os céus e a terra, ele não tarda em trazer o nosso socorro. No momento certo, ele traz, ele nos abençoa. Glória a Deus. Então Neemias ficou todo esse período sem receber o cachê, o pagamento dele. E o Senhor sempre honrando ele. Então Neemias sempre foi um homem piedoso e se preocupou em fazer o bem ao seu povo. Olha que maravilha! Isso nos intriga muito, da gente aprender muito com Neemias, de ter compaixão, como a parábola do bom samaritano nos ensina, de ter compaixão pelo próximo, de ajudar o nosso irmão. Há momentos de lutas, quem sabe que a próxima queda pode ser eu, pode ser você. Porque se nós estamos de pé, a palavra do Senhor diz: se firme para não cair. Você, tipo assim, você se assegura para você não cair. Que nós não somos super-homem, super-mulher, não. Nós somos fracos. Nosso espírito pode estar forte, irmãos, mas a carne é fraca. Então, nós temos que aprender a nos doar cada vez mais, a fazer a obra do Senhor, a fazer o bem ao ser humano, ao povo, independente se é crente ou não, irmãos. Independente. Sabe qual é o melhor? É fazer o bem para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque é uma estratégia de você fazer o bem, de você ser diferente, ser compassivo, ser paciente e estar sempre falando de que Deus salva, de que Deus cura, de que Deus liberta. Temos que dar um bom testemunho, testemunho de busca, Aleluia, Jesus. testemunho de servos de Deus, porque é isso que o Senhor procura, um coração ardendo em chamas por pessoas, Aleluia. para interceder por pessoas, para se colocar na brecha por pessoas. Quantos estão enfermos? Quantos estão em leitos de hospitais? E às vezes a nossa oração é pedir pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, e esquecemos de pedir pelos governantes, que a Bíblia nos ensina, nos colocar na brecha pelos governantes dessa nação. Há uma guerra muito grande no meio da política, e o Senhor nos resgatou, nos confiou, nos chamou como servos e servas dele para ser representantes desse Deus aqui na terra, para proclamar Jesus, para dizer que Ele salva, que Ele liberta, Aleluia. para interceder, para jejuar pela nação. Qual de nós que já tiramos um período de jejum pela nação brasileira? Qual de nós que já tiramos um período de jejum pelos paraopebenses? Pelo nosso
bairro. Então é isso que o Senhor quer que nós possamos fazer: interceder, se colocar na brecha, para o Senhor alcançar, para que o Senhor venha alcançar mais vidas, venha encher esse ambiente de pessoas, que através da nossa oração, porque Neemias não foi lá dizer: ei, eu estou orando e Deus vai responder, eu estou orando e o Senhor vai fazer. Não. Enquanto Neemias estava fazendo tudo isso em silêncio, que só ele e Deus e a equipe dele estava trabalhando, porque é assim que o Senhor levanta pessoas para nós estarmos ajudando. Assim como lá em Neemias 6 nos diz, 6:3, que Neemias ele enviou-lhe mensageiros a dizer para Sanbalat e Tobias que estava fazendo uma grande obra. Olha só que bacana, porque eles queriam que Neemias parasse toda a construção do muro e fosse lá dar atenção para eles. Perder tempo, irmão. E Deus não quer que a gente perca tempo na obra dele, porque o tempo é precioso. Porque se não fosse tão precioso, na palavra do Senhor diz: há tempo para tudo. Nós não podemos perder tempo com pessoas que não querem nada. Nós não podemos perder tempo com Sanbalates que se levantam contra o nosso ministério para nos distrair. Nós não podemos perder tempo. Quando o Neemias falou para ele, mandou um recado, os mensageiros falar para eles: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixaria e fosse ter com você. Mandou um recado, ainda mandou uma pergunta: se ele fosse parar da construção do muro, de estar ali administrando, para falar com pessoas que estavam se levantando politicamente e religiosamente, o tempo ia passar e os muros não seriam erguidos, porque ardia no coração de Neemias de fazer a obra do Senhor. Então, quando se levantarem pessoas, quando se levantar situação diferente, eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Aleluia, Deus. Quando nós nos levantamos, irmãos, para a madrugada, para interceder pelos nossos filhos, vai se levantar sim pessoas próximas da gente. Vai se levantar para ter conversinhas paralelas, para dizer: o teu filho faz isso, tua filha faz aquilo. Então nós não podemos perder tempo para ouvir isso aí. Não podemos. Porque o teu marido é isso, porque a tua esposa é aquilo. Não podemos perder tempo com esses Sanbalates, esses Tobias. Enquanto nós perdemos tempo, está perdendo tempo na madrugada, lá no quarto de guerra, orando, intercedendo. Porque aquele, eu continuo falando, aquele que é fiel, ele faz grandes coisas através da nossa oração, através do nosso jejum, através de consagrar nossa vida diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos afirma: pede, bata, busca. É isso que o Senhor quer que nós façamos. E às vezes a gente entende que tem que bater na porta do familiar, na porta de alguém. E não, irmão, é na porta do nosso coração. É derramarmos na presença do Senhor. É chorarmos sim. É prantearmos sim na presença do Senhor. É tirar um tempo para colocar a situação diante do Senhor. Coloque tudo na presença do Senhor. Não podemos perder tempo. Nosso tempo é precioso. Vamos ter mais tempo com o Senhor. Colocar toda a nossa situação diante do Senhor. Porque Ele ouve. Ele responde o nosso choro. Ele responde a nossa lamentação.
Ele sabe as nossas dores. Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Só que Ele quer ouvir de nós o que nós queremos que Ele faça. Às vezes a gente olha, mas Deus está vendo tudo isso aqui acontecer, Ele vai agir. Não, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque, irmãos, para que é mais sincero que todos os milagres que Jesus fez, Ele sempre chegava próximo de um cego e procurava: o que é que tu quer que eu te faça? Porque Ele queria saber se estava gerando do coração dele. Aleluia, Deus. Ou se era por influência de outras pessoas. Chegava próximo de leproso, está vendo que o cara está todo leproso, vai dizer: o que é que tu quer que eu te faça? É o mesmo Deus que pergunta para nós nesta noite: o que é que tu queres que eu te faça? Aonde dói? Está cansado? Sobrecarregado? Ele tem um alívio. Aleluia, Deus. Ele tem um alívio para todas as Glórias nossas a Ti, coisas. Espírito Santo de Deus. Vamos ter esse momento de nos plantearmos diante do Senhor, de chorarmos diante do Senhor se for necessário. Porque, irmãos, eu sou teimosa. Diante do meu Senhor eu sou chorona mesmo. Se eu não gostei de uma cara feia aqui de noite, eu falo: Senhor, eu não gostei não. Sou mimada. Eu me acho diante do meu Senhor. Eu me sinto muito mimada, irmãos. Não gostei não. E aí, às vezes o Senhor vem e me puxa a orelha. Então é isso, é intimidade que Ele quer que nós tenhamos. Às vezes é intimidade que o Senhor quer que nós possamos ter mais com Ele. Aleluia. De colocarmos a situação, se é no filho, se é na esposa, se é no casamento, se é no teu emprego, coloque diante do Senhor. Jejue por a causa, se coloque na brecha, se posicione, igreja. Porque o Senhor Ele é fiel para responder a oração do justo. Se existe uma tristeza muito grande no seu coração, coloque diante do Senhor, porque Ele vai arrancar, irmãos. Ele vai arrancar a tristeza. Se é uma depressão, se é uma ansiedade, Ele vai tirar, porque Ele é o Deus da cura. Ele é um Deus de paz. Se você está atribulado, Ele é um Deus que traz paz. Glória a Deus. Ele é um Deus de alegria. Se está contrito dentro de você, coloque diante do Senhor. Se está desorganizada nossas emoções, coloque diante do Senhor. Nos deleita diante do Senhor. Tudo, irmão, colocamos diante do Senhor em oração, em jejum, em súplica. Ele é fiel para responder a nossa oração. Glória a Deus. Ele é fiel e continua sendo, assim como Ele foi com Neemias, que não perdeu tempo com pessoas à toa. Ele continua sendo esse mesmo Deus. Ele só quer um coração diante do Senhor, que se derrama diante dele. Ele só quer que a gente tenha compaixão por pessoas. Ele só quer que a gente se coloque a situação do nosso irmão. Como o pastor tem falado aqui muito, nossa igreja tem sido intercessora esses últimos meses. Nós temos se colocado na brecha, sim, diante de vidas. Tem um parente da diaconisa Márcia, estávamos na brecha, se colocando diante do Senhor a causa. Eu falava: Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Faça a sua vontade, faça o seu querer. Aleluia, Jesus. Teve outras pessoas que mandam recado: ore pela minha família, ore lá no hospital, ore lá no Maranhão, ore lá não sei aonde, pedindo a oração dos crentes. Porque eu creio que o Senhor nesta noite Ele está encontrando Neemias nesta noite. Aleluia, O coração de Neemias está ardendo nesta noite. glórias a Ti, Jesus. Aleluia, E é isso que Ele quer. O que aconteceu com a jovem esses últimos dias? Lutas, desespero, sim, mas a igreja não parou de orar e o inferno perdeu. Aleluia,
obreiros, jovens, crianças, todos que entendem a situação que aquela jovem se encontrou. E o Senhor ouviu a oração da igreja. Aleluia. Teve outras igrejas orando, outras pastoras orando, todo pela mesma causa. E Deus respondeu a oração. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Veio conversas fiadas, mas nós não paramos para ouvir. Aleluia. Nós celebramos sim o aniversário daquela jovem esses dias. Aleluia. Tudo para a honra e glória do nome do Glórias Senhor. a Ti, Jesus. E o inferno perdeu mais uma vez. Aleluia. Que nós possamos estar unidos, irmãos, como igreja do Senhor, unidas, intercedendo diante do Senhor, que Ele responde, Glórias a tendo Ti. compaixão por pessoas, independente da causa, da circunstância. Colocamos diante do Senhor, colocamos casamentos que estão a ponto de divórcio, colocamos diante do Senhor, sim, e Ele vai responder. Aleluia, Jesus. Colocamos pessoas desviadas diante do Senhor, e o Senhor vai criar a situação para trazer. É isso que o Senhor quer que nós possamos estar, Aleluia. levantando muros de famílias. Quantos estão aqui, mas estão se sentindo muros caídos na depressão, entulhos, doenças psicossomáticas, entulhos no relacionamentos, confusão mental. Quantos de nós encontramos pessoas que estão com os muros arriados, estão entulhos espiritualmente? E nós fazemos como Neemias, tendo compaixão dessas pessoas, ajudar, pastor, nos ajudar, pastor, a cada vez mais, nos ter compaixão dessas vidas, nos colocarmos na brecha, orar, interceder por essas vidas, que estão a vida um caos, e o Senhor, Ele responde a nossas orações, irmãos. Aleluia. E o Senhor, Ele é fiel para fazer muito mais além. Quando Ele encontra um coração grato, quando Ele encontra pessoas improváveis, que pessoas improváveis que teve passado difícil, pois é essas pessoas que Deus usa. São pessoas improváveis, pessoas que já passou por situações, um caos, Ele não consegue apontar. Pessoas improváveis não conseguem apontar a dor do outro. Ele se coloca na situação. Se for o caso, Ele coloca no ombro, Ele carrega no colo. Pessoas improváveis fazem isso. Aleluia, Jesus. Porque já passou por situação difícil. Pessoas improváveis, elas vão visitar. Elas vão fazer o ID do Senhor. E é isso que o Senhor quer que nós possamos estar sempre presente na obra do Senhor. Então, ainda hoje, irmãos, Deus conta com pessoas como Neemias, disposta e cheia de ânimo para fazer a sua obra de reconstrução de um muro em ruínas. Amém? Aleluia. E até aqui me ajudou o Senhor. Glória. Eu agradeço.